Oi, gente. Hoje eu vou falar para vocês deste livro maravilhoso de Jorge Amado, escrito em 1937, Capitães da Areia. Ele foi um livro que na época foi proibido. Jorge Amado foi perseguido pela ditadura e o livro foi proibido porque retratava a realidade social que ainda existe de jovens abandonados, menores abandonados, que vivem de pequenos furtos na cidade, no caso aqui na cidade de Salvador. As personagens principais do livro são Pedro Bala, que era o chefe do bando, que tinha conseguido a chefia através de uma briga, por isso tinha uma cicatriz no rosto de navalha. O livro narra que ele era loiro, dos cabelos ondulados. Gato, que era um dos mais bonitos do grupo, vaidoso, e se apaixonou por uma prostituta, Dalva, que era bem mais velha do que ele. Pirulito, que queria ser padre, religioso. Volta Seca, que queria ser do cangaço de Lampião. João Grande, que era o parceirão de Pedro Bala, que era compridão. E o professor, que era o intelectual do grupo, como também ele roubava livros e ele era o único do grupo que sabia ler. Por isso ele contava histórias para o restante do grupo, contava histórias, lia os livros, as notícias de jornais e era quem montava os planos para furtar. Ele sempre tinha um plano legal para furtar uma casa, para furtar um grupo, na rua, enfim. Era o professor. E Sem Pernas, que era deficiente físico, que tinha poliomielite, né? Naquela época também as doenças, não existiam as vacinas como hoje em dia, então as doenças eram bastante comuns. A poliomielite, vocês sabem que hoje em dia, graças a Deus, está praticamente erradicada, mas antigamente tinha bastante pessoas que adquiriam, né, essa doença e ficavam mancando de uma perna, puxando por uma perna. E Sem Pernas tinha esse apelido por causa dessa doença que ele teve, né? E Dora, que foi a única mulher aceita no bando. Dora, os pais morreram de varíola, também era uma doença muito comum na época. E Dora ficou abandonada e João Grande e o professor levam Dora para o Trapiche, que era onde ele se escondia. O Trapiche era um galpão abandonado nos portos, em que guardavam as mercadorias. Então esse Trapiche era o esconderijo dos Capitães de Areia e todos queriam saber onde era, mas só quem sabia desse esconderijo era um padre, uma mãe de santo, certo? Um padre e uma mãe de santo, que sabiam desse esconderijo. Que a polícia, o juiz que queria levar os Capitães de Areia para o reformatório, eles queriam saber onde era esse esconderijo, mas ninguém encontrava. Então o livro, gente, é muito interessante. Muito bom mesmo esse romance para vocês lerem. Existe alguns exemplares na biblioteca. E eu consegui esse daqui que é bastante antigo. Já existem outros mais atualizados. E a história é essa, né? De jovens menores abandonados que vivem de pequenos surtos. No final do livro, cada um vai ter um destino. Então, Pedro Bala, ele começa a fazer parte do pessoal grevista, entendeu? Então, ele se torna, vamos dizer assim, um sindicalista. Gato foi viver com a prostituta Dalva e vive de pequenos trambiques, de enganar pessoal, né? Os homens, enfim. Mas no final da história ele não se separa de Dalva. E vive de enrolação, de trambiques. Sem Pernas, que é o deficiente físico, ele é perseguido pela polícia. E ele uma vez foi bastante maltratado pelos policiais que mandaram ele correr, uma vez que ele foi pego, mandaram ele correr várias voltas. Ele com essa deficiência que ele tinha,
Então, Sem Pernas, o final dele é muito triste. Ele é um dos mais violentos do grupo e o final dele é bastante triste. Ele se suicida para não ser pego novamente pela polícia, ele se suicida. Dora, que quando entra no bando, eles querem estuprar Dora, né? Que ela é descrita como uma menina bonita, loira, de 13 anos. Quando ela chega no bando, que só aceitava homens, o grupo tenta estuprar. Mas ela é defendida pelo professor e por João Grande. E depois Pedro Bala chega, né, e resolve aceitar Dora no grupo. E ela fica como uma mãe e uma irmã para o bando. Mas Dora começa também a se envolver nos roubos e é presa, é pega, né? E quando ela foi pega, ela foi levada para um orfanato. E lá ela contrai também uma doença, uma febre, acho que a febre amarela, e morre, Dora morre. Mas antes de morrer, Pedro Bala e ela se apaixonaram, né? E antes de morrer, ela se entrega para Pedro Bala. A doente, ela se entrega para Pedro Bala. E é jogada no mar, porque ela não pode ter um enterro, porque se tiver um enterro, eles vão saber onde eles vivem. Então, Dora é jogada no mar. João Grande, que é amicíssimo de Pedro Bala, né? O professor, o final do professor, ele era apaixonado por Dora, então ele resolve, quando Dora morre, ele fica muito triste e ele resolve sair do grupo. E vai para o Rio de Janeiro, ele conhece uma pessoa, um homem que é pintor, e ele tinha o talento para pintura, e ele é levado para o Rio de Janeiro e se torna um pintor muito famoso. E geralmente nas pinturas dele, ele pinta a realidade que ele vivia com os capitães de areia. Pirulito, que queria ser religioso, Pirulito se torna padre, o padre leva Pirulito para realizar o sonho dele, né? Seminarista, depois se torna padre. Volta Seca, vai para o cangaço e entra no bando de Lampião. Entra no bando de Lampião e se torna um dos mais violentos cangaceiros do bando, certo? E depois o livro narra, né, que ele é pego também, na época que o bando de Lampião foi pego, ele também é pego e o final dele é a morte, né? Então, gente, eu fiz assim um resumo bem rápido do livro, mas é um romance muito bom mesmo para ler, certo? Para vocês lerem depois, porque ele é um livro muito bom de ler, é um pouquinho extenso, mas quando você começa a ler não dá vontade mais de parar. Então, essa foi a resenha de hoje para vocês, a dica de leitura Capitães da Areia, de Jorge Amado. Ok?